Olá, 602, tudo bem? Hoje nós vamos revisar os conteúdos das nossas videoaulas. Bem, primeiramente vamos falar das figuras planas. As figuras planas, elas possuem duas dimensões, que é o comprimento e a largura. Vejamos aqui o exemplo de um quadrilátero e de um triângulo. Aqui eu tenho o exemplo de um círculo, que também é considerado uma figura plana. Eu coloquei aqui as figuras não planas, só para a gente poder ver essa diferença. As figuras não planas, elas têm três dimensões: comprimento, largura e altura. Temos o exemplo aqui de um cubo e temos o exemplo aqui de uma esfera. A esfera, pelo desenho, ela vai ter aquele pontilhado lá atrás para dizer que tem aquela parte arredondada lá atrás. Não é igual aqui no caso do círculo, porque o círculo é uma figura plana. E no caso, a esfera é uma figura não plana. Ou seja, as figuras planas são os sólidos, E as figuras planas, elas são partes de um sólido. Por exemplo, eu tenho o cubo aqui. O cubo ele é formado de faces quadradas. O quadrado seria uma figura plana, tá? Bem, quanto aos polígonos. Quem são os polígonos? Os polígonos são linhas poligonais fechadas simples. As linhas poligonais, elas não têm curvas. Fechadas, ou seja, não podem ser abertas, e simples, porque elas não podem se cruzar. Eu botei aqui alguns exemplos de polígonos. Eu tenho aqui o contorno de um triângulo, de um quadrilátero e de um pentágono. O polígono ele tem vértices, tem lados, ângulos internos e externos. E aqui, esses polígonos, na verdade, eles são somente o contorno, tá? Então, lembrando que os polígonos, eles não podem ter curvas, são fechados e não se cruzam. Falando dos triângulos, podemos classificá-los quanto aos lados. Quando ele tem três lados iguais, nós dizemos que ele é um triângulo equilátero. Quando ele tem dois lados iguais, nós dizemos que ele é um triângulo isósceles. E quando ele tem os três lados diferentes, nós dizemos que ele é um triângulo escaleno. Agora, nós também podemos classificar os triângulos quanto aos ângulos. Se ele tiver um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, nós dizemos que ele é um triângulo retângulo. Se ele tiver um ângulo obtuso, maior que 90 graus, nós dizemos que ele é um triângulo obtusão. E se ele tiver os três ângulos agudos, nós dizemos que ele é um triângulo acutângulo. Bem, então os triângulos nós podemos classificá-los quanto aos lados e quanto aos ângulos. Aqui a classificação dos polígonos quanto ao número de lados. Eu desenhei um polígono aqui. É importante que você marque os vértices, Façam essa bolinha aqui para marcar bem. E quando você for contar, é bom você riscar cada lado que você está contando, para que você não esqueça de contar algum ou para que você não conte novamente algum que você já tenha contado. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então, o polígono de 7 lados, ele é chamado de heptágono. Vamos lembrar, o polígono de 3 lados é o triângulo. O polígono de 4 lados é um quadrilátero. O polígono de 5 lados, o pentágono. O polígono de 6 lados é o hexágono. O de 7 nós vimos, de 8 lados, o octógono. De 9 lados, o eneágono.
E o de 10 lados nós temos o decálogo. Então, é a classificação dos polígonos quanto ao número de lados. Ok? Começa do 3 e a gente aprende até o 10 aqui. Para finalizar, vamos falar dos tipos de quadriláteros. Os quadriláteros se dividem em dois grupos, que são os paralelogramos e os trapézios. Lembrando que quadrilátero é toda figura que tem 4 lados. Muitas pessoas só associam o quadrilátero com o quadrado e o retângulo, mas vamos ver outros tipos. Lembrando que os paralelogramos, eles têm 2 pares de lados opostos paralelos. Eu marquei de vermelho os lados que são opostos e paralelos, tá? Então aqui, ó, tem um par, outro par, um par, outro par, um par e outro par, a mesma coisa aqui, um par e outro par. Bem, vamos ver as propriedades, por exemplo, de um quadrado que é um paralelogramo. O quadrado, ele tem 4 ângulos retos, vou marcar aqui para vocês, 4 ângulos retos, e também tem os 4 lados iguais. São as características do quadrado. O retângulo, a propriedade dele, uma delas, é que ele tem ângulos retos. O quadrado também tem, sendo que o quadrado tem os lados iguais e o retângulo não tem. O paralelogramo, ele tem 2 ângulos agudos e tem 2 ângulos obtusos. Então, esse ângulo, ele é igual a esse ângulo vai ter a mesma medida desse, que são opostos. O losango, ele tem os 4 lados iguais, mas ele tem 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Então, vamos observar uma coisa muito importante. Se o retângulo, para ser retângulo, tem que ter 4 ângulos retos, essa é a característica do retângulo, então o quadrado, ele é um tipo de retângulo. Mas o retângulo não vai ser um tipo de quadrado. Por quê? Porque para ser quadrado, ele tem que ter 4 lados iguais e 4 ângulos retos. E o retângulo só tem os 4 ângulos retos. Ele não tem os 4 lados iguais. Então, por isso que o quadrado é um tipo de retângulo, mas o retângulo não é um tipo de quadrado. O losango, por exemplo, ele tem os 4 lados iguais. E o quadrado também tem os 4 lados iguais. Então, o quadrado é um tipo de losango, mas o losango não é um tipo de quadrado. Por quê? Porque para ser quadrado, além dos 4 lados iguais, tem que ter 4 ângulos retos. E o losango não tem os 4 ângulos retos. Então, lembrando, o quadrado é um tipo de retângulo, mas o retângulo não é um tipo de quadrado. O quadrado é um tipo de losango, mas o losango não é um tipo de quadrado. Bem, vejamos aqui os trapézios. Os trapézios, eles têm apenas um par de lados paralelos. Vou marcar para vocês os lados paralelos. E esse aqui com esse aqui, tá? Bem, então, como eu tenho apenas um par de lados paralelos, eles são os trapézios, e nós temos 3 tipos de trapézio. Nós temos o trapézio, que é retângulo, ele tem 2 ângulos retos, e temos o trapézio isósceles, que ele tem 2 lados iguais. E o trapézio escaleno, ele tem os 4 lados diferentes. Então, os quadriláteros se dividem em 2 grupos, que são paralelogramos e trapézios. Paralelogramos têm 2 pares de lados opostos paralelos, e os trapézios têm apenas um par de lados opostos paralelos. Bem, eu espero que com essa revisão vocês consigam fazer a folha direitinho e depois a gente vai para o Tira Dúvidas, ok? Um beijinho em cada um. Até a próxima aula.